Ouçam o que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estáis atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Esse texto que acabei de ler, queridos ouvintes, está em Jeremias, capítulo 6, versos 16 ao verso de número 19. Mas eu quero chamar a sua atenção para a leitura de mais este texto do Evangelho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O texto que também acabei de ler se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 ao verso de número 30. A vida é complicada e apresenta muitos motivos que podem cansar o ser humano, não é mesmo? Dentre esses motivos, eu quero apontar aqui alguns deles. Por exemplo, as doenças, as decepções, os pecados, as mágoas, as perdas, etc. Muitas vezes há cansaços que acontecem por culpa do próprio ser humano, conforme o texto que lemos em Jeremias, que apresenta o povo de Israel não querendo andar no caminho que traz descanso, não querendo ouvir as orientações de Deus, passando a sofrer o mal por causa disso. Outras vezes, nos cansamos por motivos que não podemos evitar, como doenças, perdas familiares, traições e etc. Em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, é um texto muito interessante, e esse texto apresenta um convite de Jesus a todos os que estão cansados, pois ele pode e quer oferecer alívio àqueles que desejarem. Jesus está aberto para te abençoar. E vejamos nesse texto, então, quais são as atitudes que trazem descanso. Eu gostaria de destacar para você, meu querido ouvinte, que a primeira atitude que traz descanso é andar com Jesus. Quando nós lemos a primeira parte do versículo 29, observamos que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. É preciso entender o significado do que Jesus está falando. Jesus, na verdade, nos manda a tomar o seu jugo. E para nossa melhor compreensão, eu entendo que se faz necessário aqui saber o que significa o jugo. O que é o jugo? Jugo é uma canga pesada colocada sobre uma junta de bois que faz com que os animais caminhem juntos, um ao lado do outro, em sujeição e submissão ao seu dono. Querido ouvinte, uma atitude que traz descanso é tomar o jugo de Jesus, andar e relacionar-se pessoalmente com Ele, lado a lado, buscando conhecê-lo mais e obedecer os seus mandamentos. Bom, é possível fazer isso com alegria e amor. Lá em João, o Evangelho do Evangelista do Amor, capítulo 14, verso 15, Jesus mesmo afirma algo interessante quando ele diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E os seus mandamentos, queridos, não são penosos. Olha só o que nos diz um outro texto da palavra de Deus: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O texto que acabei de ler se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, versos 2 e verso de número 3. A melhor maneira de viver é andando com Jesus. É a única forma em que você, meu querido ouvinte, encontrará descanso para a sua alma. E eu pergunto agora a você: como está a sua caminhada com Jesus? Você deseja caminhar com Cristo, lado a lado com Ele, em completa submissão a Ele?
Pois bem, eu ainda quero destacar uma segunda atitude que traz descanso para as nossas almas. E a segunda atitude que traz descanso é imitar a mansidão de Jesus. Ainda no versículo 29 do texto de Mateus, capítulo 11, na última parte, Jesus diz: porque sou manso e humilde de coração. Queridos, braveza produz intolerância, briga, mágoa, insônia e cansaço. Quando estamos andando com Jesus em obediência, Ele nos ensina a mansidão. A mansidão, na verdade, ela traz descanso. Com ela, o ser humano consegue sofrer afrontas sem responder da mesma forma, sem pagar com a mesma moeda. Ele busca vencer o mal com o bem, trilhando sempre pelo caminho da paz. A relação de Jesus com Judas Iscariotes é um exemplo vivo da mansidão de Jesus. É aquilo que nós estamos falando, porque Jesus quer mansidão no coração dos seus discípulos. Quando ele ensina: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso de número 5. Novamente eu quero fazer uma pergunta para você pensar e refletir. Você tem sido manso e humilde de coração? Você tem olhado para a sua vida e buscado ser manso e exercitar a mansidão e a humildade de Jesus Cristo? Mas a terceira e a última atitude que traz descanso é viver com a humildade de Jesus. Ainda nessa mesma frase, nesse mesmo texto, na última parte do texto, de versículo 29, Jesus diz: porque eu sou manso e sou humilde de coração. Um dos maiores problemas do ser humano, evidentemente, é o orgulho ou a soberba. Isso traz escravidão desses sentimentos e até mesmo uma escravidão de si mesmo, necessidade de aparecer, irritação, isolamento e, consequentemente, muito cansaço. Jesus nos ensina a humildade, a simplicidade e o amor que servem aos outros como serviço ao Pai. A humildade reconhece que precisamos uns dos outros. Como Jesus foi humilde. Que possamos ter a humildade que venha do coração e não apenas da boca para fora. A humildade, assim, ela é provada nas situações, até nas adversidades e nas relações do dia a dia. E eu novamente faço uma pergunta para você pensar e refletir. Como tem sido para você, meu amado ouvinte? Tem tentado desenvolver uma atitude de humildade de Jesus Cristo? Eu quero finalizar exortando a você que nos ouve, que não façamos como o povo de Israel, que estava vivendo cansado, exausto, sem buscar a graça e o alívio e a salvação que vem de Deus. Aproveito para desafiar a você a atender ao convite amoroso de Jesus e experimentar, descansar nele através dessas atitudes. Andar com Jesus, imitar a mansidão de Jesus e viver com a humildade de Jesus. Sua promessa, meus queridos, ela é maravilhosa. E encontrareis descanso para as vossas almas. Está cansado? Quer descanso? Busque em Jesus Cristo. E que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.